O pior do bear market já passou. O pior das quedas já aconteceu. Já percorremos 75% desse caminho, tanto em percentual de queda, como também em percentual de tempo médio de bear market. Então nesse vídeo vou te mostrar o que está acontecendo com esse bear market cripto, o porquê que a gente está muito perto de encontrar um fundo e principalmente o que acontece depois dos bear markets. É importante que você esteja preparado para que depois das quedas você possa ganhar com as altas, porque é isso que o investidor cripto quer fazer. Nós sabemos que temos ali ciclos de alta, ciclos de baixa. Ciclos de baixa são para comprarmos e carregarmos a nossa carteira com aquilo que nós queremos, para que na alta a gente possa se beneficiar disso. E eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco das minhas visões em relação a isso. E claro, se você gosta de conteúdo, já aproveita para se inscrever. Deixe seu like, porque a ideia por aqui é sempre agregar muito valor e vamos aqui ao que interessa. Fiz aqui uma imagem mostrando aqui um pouco do tempo médio de um bear market, tá? Então 75% do bear market já está concluído. Isso para mim é muito bom, porque, poxa, boa parte dos temores, quedas e afins já foram. Não quer dizer que eles vão acabar agora, eles podem eventualmente continuar, mas tendem a ter uma duração pequena. Só que fica na minha cabeça poxa, será que eu já acumulei o tanto que eu queria dos ativos? Porque, pensa comigo, se eu estou vendo o Bitcoin a 60 mil dólares, eu vou querer comprar ele depois a 100 mil dólares de novo? Pode ser que sim, mas concorda comigo que eu vou estar pagando 50% mais caro no Bitcoin, porque ele vai ter subido mais de 50%, né? 60%, quase 70% mais caro se eu for comprar no 100, se comparado aos 60. Agora, Ethereum na casa dos 1.600, poxa, não, vou comprar Ethereum só acima dos 3. Cara, você vai ter que comprar ele o dobro do preço atual. Então, aqui a gente já tem 75% do bear market concluído. Isso levando em conta a média passada. Porque nos ciclos anteriores, 2011, o cripto caiu ali 93% por 5 meses. 2013 e 2015 foram 87% em 14 meses. 2017 e 2018, 84%. 2021 e 2022 caiu 77% em relação ao topo. Nós já caímos aqui 53% em relação ao topo. Isso, levando em conta uma média ali de 70%, nós estamos falando que nós já percorremos ali 75% de todo o caminho do bear market em relação à queda. Isso quer dizer que as quedas vão parar aqui e nós encontramos o fundo? Não necessariamente, eventualmente podemos cair ainda mais, mas veja, boa parte das quedas já foram. Outro ponto é a média histórica de duração. A gente está falando aqui de 12 meses. Então, o primeiro bear market ali de 2011 durou 5 meses, foi mais curto. De 2013 a 2015 foi mais longo, 14 meses. Depois o de 17 e 18, 12 meses. 21, 22, 12 meses também. Então, levando em conta uma média de 12 meses, nós estamos caindo desde outubro do ano passado. Ou seja, 75% do caminho já foi percorrido. Então eu quis fazer esse vídeo para vocês justamente para mostrar tudo isso, porque tem muita gente que se atenta só a queda, 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 queda e se esquece que o mercado em algum momento ele pode virar e esse momento de virar ele está próximo e é importante que quando ele virar você esteja bem posicionado, você já esteja acumulado com aquilo que você quer. Não quer dizer que você tem que comprar tudo agora, mas veja, se nós já percorremos 75% do cenário de queda, faz sentido eu já ter minimamente 75% da posição que eu quero para pegar a próxima alta, certo? Como é que está aí na sua carteira? Você já está bem posicionado? Você está com mais caixa? Você está esperando? Me deixa saber aqui embaixo nos comentários, porque eu consigo estar ali com vocês, responder vocês e, poxa, é muito importante essa troca, porque agora é momento de plantar, agora é momento de fazer as coisas, porque depois que o mercado está andando, é só deixar andar, você não precisa fazer muita coisa. E muito pelo contrário, né? Você tem que fazer menos coisas, deixar andar para ir realizando lucro lá na frente. Você não vai ficar comprando muita coisa lá na frente. E aqui eu quero mostrar para vocês um pouco do que acontece no mercado e principalmente no momento atual, né? Então já mostrei para vocês aqui que os retornos, as quedas, né, dos bear markets, eles estão decrescentes. Então o primeiro bear market foi lá 93%, depois foi 87%, depois 88%, depois 77%. Ou seja, os retornos estão sendo decrescentes nos bear markets. O mercado está caindo menos ao longo do tempo. Isso é bom. Ou seja, quer dizer que a gente não precisa cair necessariamente 70%. Pode ser que nos 53% que está agora já pode estar bom. Não sei. O tempo vai nos dizer. Mas aqui eu quero mostrar para vocês um pouco do que está intensificando queda. Muito do que acontece da queda, por exemplo, do Bitcoin no mês de junho, que foi uma queda forte, é que mais de 4 bilhões e meio de dólares saíram dos ETFs.
Então foi um mês, desde que os ETFs começaram, que nós tivemos mais saída líquida dos investidores. Então muitos investidores jogando a toalha, saindo ali de Bitcoin, justamente porque eles viram que o preço não estava tão bom. Tem gente que está indo para IA, está indo para tecnologia, está indo para outras questões, e aqui a gente teve um fluxo bem negativo para os ETFs de Bitcoin no mês de junho, o recorde. E isso aqui não é de certa forma ruim, é bom, porque quanto mais retirarem agora e o cenário melhorar, cripto voltar a subir, mais isso pode sinalizar para a gente que o fundo chegou. Porque geralmente um fundo de mercado a gente vai ter algum pico. Pico de medo, como a gente está vendo agora, a gente vai ver um pico de pessoas saindo do mercado, um pico de estresse com pessoas pensando que a strategy iria quebrar e coisas do gênero. Então, geralmente a gente vai ter picos tanto na baixa quanto na alta. E isso aqui, de certa forma, para quem pensa para um prazo maior, é bom. Porque quanto mais barato está Bitcoin, menos risco você tem ao comprá-lo. Seu risco de comprar Bitcoin a $60 mil é um. Seu risco de comprar Bitcoin a $100 mil é outro completamente diferente. Então, quanto mais baixo está um ativo que você gosta e que seja bom, mais tranquilo é, menos risco você tem. Aqui também temos um outro dado que para mim é bem importante, né? Ele mostra que ao longo do tempo, desde 2011, 2012, a quantidade de long-term holder, que são aqueles investidores que investem em Bitcoin por 6 meses ou mais, que estão no prejuízo. Então, geralmente quando nós temos aqui 40% ou mais desses long-term holders no prejuízo, nós encontramos um fundo de mercado. Foi assim em 2016, em que mais de 50% dos long-term holders estavam no prejuízo. Foi assim ali em 2018, que não chegou, né, nos 50%, mas ficou acima de 40%. Foi assim em 2020, foi assim em 2022 e a gente está nesse exato nível agora. Ou seja, levando em conta a média, a gente está muito perto de encontrar um fundo desse mercado por essa métrica aqui. Então acho que é bem importante a gente considerar. Olhando de uma outra ótica, tá? Aqui não só long-term holder, mas supply in profit, ou seja, quantidade de bitcoins que estão no lucro. Então nós temos aqui essa linha em branco que leva em conta o preço do Bitcoin e essa linha em laranja que leva em conta o supply in profit. Então, quanto maior tiver essa linha laranja, significa que mais bitcoins estão no lucro. Quanto mais para baixo tiver, mais bitcoins estão no prejuízo. E nós temos uma correlação aqui. Quanto mais bitcoins estão no prejuízo, mais perto do fundo a gente está historicamente. Então, nós estamos aqui em um momento em que mais de 50% dos bitcoins estão no prejuízo, aqui nessa linha laranja, e nós temos aqui essa linha que foi traçada, porque geralmente a quantidade de bitcoins em prejuízo ela vai diminuindo ao longo do tempo. Porque você tem mais players, tem mais pessoas convictas que vão comprando e não vão vender mesmo que o preço vá lá para baixo. E a gente já está nesse nível, inclusive rompeu para baixo. Ou seja, esse indicador aqui está gritando que o nível atual pode ser um fundo de mercado, considerando aqui os ciclos anteriores. Porque aqui tivemos esse pico para baixo, aqui nós tivemos o fundo de mercado. Aqui nós tivemos esse pico para baixo, aqui nós tivemos o fundo de mercado. Aqui também. E é o que está acontecendo agora. Então, é muito importante a gente se atentar a isso daqui. Muito importante que você saiba que, cara, boa parte do bear market já foi. Boa parte das quedas já foram. Quer dizer que o mercado vai parar de cair agora? Não necessariamente. Ele pode ainda corrigir mais. Entretanto, te lembro, 75% da queda e 75% do tempo do bear market já foram. Então, não se esqueça da sua carteira, não se esqueça de se posicionar. Aqui a gente tem um pouco do preço, né, do Bitcoin. Poxa, parecia ali que ia começar o mês, ia ser ainda pior. Bitcoin flertou ali abaixo dos $58 mil, mas já deu aqui uma melhorada. Está aqui na casa dos 61.300 quando gravo. Aqui eu tenho duas linhas que para mim elas são importantes, né, que é o Realized Price, que é o preço médio dos investidores de Bitcoin, que está na casa dos $54 mil. E tem aqui o CVDD, que leva em conta o preço médio dos bitcoins pelo tempo médio que está carregando em carteira, que está nos $48 mil. Então, o CVDD, todas as vezes que bateu aqui, foi fundo de mercado. O Realized Price também é uma métrica bem importante. Então, são níveis aqui, que até se comparar ao que foi 2024, são níveis bem importantes aqui, dos 54 e 48, se mercado vier a cair. Para onde que o mercado fica mais tranquilo para alta? Ele passando aqui essa média de 200 períodos aqui no gráfico diário e esse Bull Market Support Band aqui,
que quando está acima dele, geralmente nós temos aqui um bull market, que atualmente está entre os 72 e 75 mil dólares. Só que pensa, ó, do nível de preço atual aqui para cima, são 23% aproximadamente. Ou seja, você pode se posicionando agora ou com mais convicção se ele vier para esses níveis aqui. Só que você vai pagar 20% mais caro. Do nível atual até onde a gente pode cair, né, por essas métricas aqui, ó, para o Realized Price 12% e para o CVDD 20%. Ou seja, tem recursos ainda, manteria reserva, não colocaria tudo que eu pudesse em cripto agora, porque ainda podemos cair. Só que aquilo, eu já quero estar no mínimo 75% posicionado, porque boa parte das quedas já foram e boa parte do tempo já foi também. Quando a gente olha aqui para o gráfico semanal, ó, fica ainda mais interessante essa região atual, porque ó, nós perdemos na semana passada a média móvel de 200 períodos no gráfico semanal, que é uma média bem importante, que estava na casa dos 62 mil dólares. Se eventualmente tivermos para cima disso, a semana já fica mais interessante. Mas se o mercado ficar um pouco mais para baixo, aí tem esses níveis aqui do Realized Price, do CVDD aí para se atentarmos. Tá? Então, a gente está num momento bem decisivo para cripto. Te lembro, né, do quanto que já caímos aqui, ó, de outubro para cá já caímos, ó, deixa eu pegar aqui, mais de 50%, né, para o Bitcoin, chegou a cair 54% ali. Se vier para o CVDD, ó, daria 61%. Se pensar em 70% mesmo, né, do mercado caindo, seria Bitcoin ir ali para casa dos 38, 40. Então, o ponto para mim é, esteja preparado se o mercado cair mais, mas esteja comprado se daqui retomar, até porque, como já mostrei para vocês, boa parte das quedas aqui já foram, boa parte da duração média de bear market também já foi. E se eu acredito que a história rima, a gente já está muito perto do fim desse movimento de queda, que eu sei que é horrível, mas ele é importante porque as melhores compras que nós fazemos é no medo. As melhores compras é quando os ativos estão caindo bem. Então, eu particularmente quero aproveitar tudo isso. E para você que, poxa, quer se posicionar aí em cripto, a Wix, que é uma corretora de fora, uma corretora que trabalha muito forte na Europa e na Ásia, ela não tem KYC. Você não precisa mandar documentação, algo do gênero, você faz o cadastro usando o seu e-mail e eles estão com uma promoção Ganhe Mais Sem Risco, que é bem interessante, que eu consegui para 100 de vocês, para os 100 primeiros, que você depositando 100 dólares lá, você vai ganhar 20 dólares de fundo de teste. E esses 20 dólares você consegue utilizar no ativo que você quiser, usando a alavancagem que você quiser. E os lucros que você tiver com esses 20 dólares aqui de teste, porque 20 é aquilo, se você faz vezes 10, não vão ser 20, vão ser 200 dólares. Então você pode pegar esse lucro e fica com você. Então você tem tanto rewards ali, tendo negociações com um ganho, para ter ali um airdrop de posição de 1.000 dólares, ou mesmo de perda, eles multiplicam isso por 2. Caso você fizer ali o uso da Wix, pegar o fundo de teste e ter perda, você pode ganhar um airdrop aqui de posição de 2.000 dólares. Então, link está aqui na descrição para que você possa conhecer aí a Wix e, se faz sentido para você, aproveitar para ganhar mais sem risco, essa promoção que eles têm aqui. E vamos lá, né? Porque bear market para mim está quase acabando de novo. Sei que é muito ruim, é muito chato, muitas pessoas falando mal de cripto, notícias todas são ruins, parece que tudo vai desabar, todo o resto está andando e cripto não, mas vai chegar a nossa hora. E segundo o histórico, 75% do caminho já foi percorrido. Então eu quero estar posicionado no mínimo em 75% do que eu quero para um prazo maior. Beleza? Curtiu esse conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e tamo junto.